Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar um pouco o meu projeto de pesquisa, a minha IC, né, que eu, que eu trabalhei durante um ano aí, do, em setembro do ano passado para cá, e aqui é o nome da minha pesquisa é Terapia Filosófica de Wittgenstein. Minha orientadora é a Camila Jordan, né. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Lucas, né? Sou estudante de filosofia da UERJ e professor voluntário no ADEP, Ação Direta e Educação Popular. Objetivos. Esse projeto tem como objetivo avaliar a proposta metodológica da filosofia como terapia, tal como desenvolvida nas investigações filosóficas de Wittgenstein. Investigações filosóficas é uma obra de Wittgenstein. Pretende responder de que modo a filosofia pode ganhar a forma de uma terapia e em qual medida podemos considerá-la uma atividade terapêutica gramatical. Para tanto, levamos em conta as observações de Wittgenstein ao método da nascente psicanálise freudiana, comparando a terapêutica proposta pelo filósofo que ele afirma sobre a proposta de Freud. Enfim, aqui porque Wittgenstein ele compara o seu método a uma terapia, né? E ele fala que esse novo método dele é muito mais parecido com a psicanálise do que poderíamos imaginar. E aí a psicanálise ela vem com a intenção de, de sanar o sofrimento ou as doenças, enfim, trazendo os desejos inconscientes à tona, né? Trazendo os desejos inconscientes do sujeito à tona, através da análise, né? Da psicanálise, você conseguiria trazer esses desejos reprimidos ou recalcados do sujeito à tona. Wittgenstein ele tem uma proposta muito parecida, que ele acredita que fazendo, clarificando a gramática da nossa linguagem, nós poderíamos tirar certas pretensões filosóficas, né? Com algumas pretensões filosóficas como terem verdades últimas, definidoras, esclarecedoras de tudo, né? E que e essas pretensões filosóficas seriam seriam falsos problemas para ele, né? Essas pretensões filosóficas, elas, na medida que você analisa a gramática da nossa linguagem, elas se tornariam falsos problemas. Então, você está com a filosofia dele, ele tenta curar certas pretensões filosóficas, né? Que levariam a certas, que para ele seriam certas doenças que a filosofia provocou. Que algumas etapas, principais etapas executadas no meu trabalho, né? Esse trabalho foi pensado para ser realizado em três etapas. A primeira se realiza com a leitura e análise da discussão da obra que norteia a nossa pesquisa, investigações filosóficas, tendo como foco as passagens que Wittgenstein conceitua seu novo método filosófico como terapêutico. Em segundo, a leitura e análise das discussões das passagens que Wittgenstein se refere ou cita explicitamente os textos freudianos. Porém, tais passagens estão dispersas em diversas obras do autor, como Conversações sobre Freud, Observações sobre a Filosofia da Psicologia e os últimos escritos sobre a Filosofia da Psicologia. E aqui você tem coloquei algumas perspectivas que o Wittgenstein está conversando, e aqui o Wittgenstein, a obra do Wittgenstein é muito focada na linguagem, né? E aqui as palavras elas ganham significado de acordo com o uso, né? Por quê, né? De acordo com o uso, porque
de acordo com a sua nossa forma de vida, né? Por exemplo, quando eu, eu faço um pedido, ou eu falo, por exemplo, obrigado a alguém, ou eu faço, quando eu desejo bom dia para alguém, né? Não necessariamente quando eu estou desejando bom dia a alguém, eu quero que aquela pessoa tenha realmente um bom dia. Na verdade, de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa forma de vida aqui, aqui no Brasil, por exemplo, bom dia é mais uma questão de educação. Então, uma pessoa que vem de fora pode acreditar que a gente está realmente desejando que a pessoa tenha um bom dia, quando na verdade a gente só está sendo educado por outra pessoa, ou no mínimo demonstrar que não temos nada contra aquela pessoa, tá ligado? Então, o que está aqui em jogo é que as palavras, elas, de acordo com o contexto que elas estão inseridas, elas ganham outro significado. Outra perspectiva é a crítica ao referencialismo linguístico, né? Porque o Wittgenstein está flertando com uma tradição que deu muito foco na referência linguística, no objeto, né? Então as palavras, para alguns autores, elas ganhariam significado de acordo com a referência dela. E o que Wittgenstein está falando aqui não. Ou não somente, né? Que sim, existe um campo na nossa linguagem que as palavras ganham significado de acordo com a referência. Ele não está negando exatamente isso. Só que a linguagem, ela não é só isso. Ela, ela é muito em volta através de contextos, né? Contextos de uso, né? E a linguagem, ela também não é só referencialista, mas ela também é expressiva. Com a linguagem nós podemos fazer perguntas, interjeições, comandos, sugestões. Tem uma série de jogos de linguagem muito amplos, aliás, que as palavras elas não são somente referencialistas, né? Então, a gente está querendo mostrar esse grande âmbito, grande leque de jogos de linguagem que nós estamos inseridos. E ele faz certas críticas ao mentalismo linguístico, né? Que as palavras têm um significado de acordo com o que elas estão na minha mente. Isso o Wittgenstein vai falar que não, né? As palavras elas não ganham significado de acordo com o que está na minha mente, elas ganham significado de acordo com, na medida que eu faço parte de uma comunidade falante, na medida em que o uso seja algo meio que constante. E aqui outra perspectiva é o comunitarismo linguístico, né? Agora as palavras elas são essencialmente comunicativas, né? Elas não são apenas referencialistas, mas elas são comunicativas. Elas têm a intenção de comunicar, ou de falar com o outro, né? E aqui entra uma noção de interpessoalidade linguística ou intermediação linguística, né? Agora não é só um sujeito isolado falando, né? São dois sujeitos tentando se comunicar aqui. E aqui, a filosofia é uma forma de terapia. E aqui eu vou ler, né? Para Wittgenstein, a filosofia busca clarificar a gramática, entendida como um conjunto de regras que determinam o sentido linguístico e constitui diversos usos da linguagem. O processo terapêutico de Wittgenstein, em certo sentido, mostra que a filosofia busca solucionar falsos problemas que não devem ser respondidos, mas dissolvidos pela compreensão da maneira como a linguagem funciona. E assim, Wittgenstein ele tenta mostrar as formas, diversas formas que a linguagem funciona, dissolvendo esses problemas como falsos problemas, né, que não precisam necessariamente ser respondidos, mas dissolvidos pela compreensão da gramática da nossa linguagem. Aqui vem uma pergunta, né? Qual a doença o método de Wittgenstein deseja curar?
Wittgenstein cria esse novo método como forma de achar uma cura às pretensões dogmáticas da metafísica ou aos questionamentos céticos. Por exemplo, acreditamos quando falamos que estamos nos referindo a um estado mental, mas a terapia de Wittgenstein nos permite ver que, em muitos casos, usamos as palavras com uso expressivo quando manifestamos um comportamento de dor, sem que qualquer referência seja necessária. Aqui, por exemplo, o que Wittgenstein vai mostrar é que nós temos comportamentos naturais de dor, né? Só que quando a gente aprende uma outra linguagem, a palavra dor, ela não entra com um sentido referencial. A palavra dor, ela entra com sentido comportamental. Porque a palavra dor agora ela substitui o comportamento de dor. Então a palavra dor ela é colocada aqui para expressar a dor, não se referir à dor. Tem uma diferença. Enfim. E aqui eu queria coloquei algumas passagens que podem, melhor dizer, trazer um pouco da intenção do autor, né? Com esse seu novo método, né? E aqui ele coloca aqui uma das passagens, né? Que seria uma pergunta que poderiam ser feitas a ele, né? Qual é o seu objetivo na filosofia? Porque ele, Wittgenstein, nessa nova obra, esse novo método dele, ele não quer estabelecer teses. Ele não quer estabelecer princípios ou fundamentar o uso da linguagem. Ele só quer mostrar como a linguagem funciona. Então, e aqui entra vários jogos de linguagem. Então, uma pessoa poderia perguntar: ok, Wittgenstein, mas qual é o seu objetivo, enfim, em filosofia? Aí ele usa uma metáfora. Mostrar a mosca o caminho para fora da garrafa em que está presa. Que seria sair dessas pretensões filosóficas, né? Ou desse enquadramento filosófico para fora dele. E aqui é uma imagem que ele usa, que eu acho muito bonita. E aqui ele fala, né? O filósofo trata uma pergunta como trata uma doença. Por quê? Porque o filósofo ele fica preso na pergunta. Ele tenta a todo custo responder aquela pergunta. E como se, respondendo aquela pergunta, ele conseguiria sanar, né, essa doença, né? Então, o que você está querendo mostrar aqui essa pergunta, ela pode sempre voltar, na verdade. Que o cético ele pode sempre voltar. Mas o que é o problema é que o próprio cético, né, ele tá ele está envolvido nos jogos de linguagem também. Então, ou seja, para o próprio cético questionar ou fazer uma pergunta, ele tem que saber usar a linguagem, né? Então há um certo ato performático aí, linguístico performático, que o cético não considera. Mas mesmo assim ele usa a linguagem ele precisa usar a linguagem para fazer os seus questionamentos, mas ele não considera isso. O que eu quero ensinar é passar de um absurdo não evidente para um evidente. Aqui ele fala, o que eu quero ensinar é passar de um absurdo não evidente para um evidente. Porque ele quer mostrar que certas confusões conceituais, certos problemas conceituais ou imprecisões, elas sempre tiveram na filosofia presente. Só que o filósofo ele trata com isso como se fosse um problema novo, diferente. Só que o Wittgenstein quer mostrar que eles sempre existiram na filosofia, eles sempre existiram no uso da linguagem. Como o método Wittgenstein pode ser uma terapia? Aqui uma pergunta, né? Pode se considerar o método Wittgensteiniano como uma terapêutica na medida em que tem a pretensão de afastar as antigas ilusões que a filosofia tradicional assumiu como sendo sua tarefa?
O método Wittgenstein mostra que essas ilusões que a filosofia se colocou quando pegou uma palavra comum e produziu um absurdo filosófico capaz de gerar inquietações. A tarefa da filosofia deveria mostrar como tais palavras foram retiradas do seu uso corriqueiro e usadas em outro contexto completamente diferente. Portanto, haveria um tipo de confusão pela qual a filosofia tradicional igualaria diferentes usos das palavras, como se fossem igualmente referenciais e descritivos. Wittgenstein procura mostrar isso questionando diretamente o leitor, em interlocutores imaginários, em diálogos capazes de nos levar a reconhecer por nós mesmos os abusos de linguagem, quando se transporta uma palavra de um contexto a outro. Ou seja, a filosofia tradicional ela pegava uma palavra e tentava achar uma definição última para aquela palavra. O que você está aqui mostrar é que essa palavra ela está envolvida em vários contextos de uso. E que não cabe aqui assumir, enfim, essa posição na filosofia tradicional. Que essa posição na filosofia tradicional ela confundiu vários usos dessas palavras e vários usos filosóficos dessa palavra, ou usos metafísicos, né, com usos corriqueiros. E ela tentou achar um elo entre todos eles que não existia, porque os jogos de linguagem em que essas palavras são inseridas é outro, né? E é aí que começa a confusão filosófica, né? Que é quando você pega a palavra num contexto e tenta transportar a outro contexto, né? Enfim, portanto, eu acredito que o trabalho de Wittgenstein considera ser, se pretende ser terapêutico, talvez nas suas intenções, né? Essas intenções de querer provocar uma mudança no sujeito, né? Uma certa transformação no sujeito, né? E que ele não fique preso aos mesmos questionamentos que ele estava anteriormente. E aqui eu tenho, para terminar, eu botei algumas referências bibliográficas, enfim. Eu agradeço a atenção de todos. Até mais. Espero que tenham gostado.